Galera, eu tô aqui em Taipei, capital de Taiwan. Tá cercado pela China, hein? Se liga. Tô a risco aqui. Teve terremoto ontem à noite. Enfim, tô aqui pela Intel, pelo ITT, Intel Tech Tour, onde todo ano a Intel anuncia as novidades de arquitetura dos chips que vão equipar o seu PC, seu notebook. Dessa vez é notebook, dessa vez é Lunar Lake. A evolução do carinha que está aqui dentro, o Meteor Lake. Para quem não sabe ou não lembra, eu vou recapitular. Meteor Lake que está aqui dentro é o primeiro processador que tem NPU, uma unidade neural de processamento. Chegou para acelerar aí processos de inteligência artificial. Chegou, e é muito útil, porque o Copilot, o Copilot Plus PC, que está chegando com a Microsoft, exige no mínimo 40 teraflops, precisa de ter uma unidade especializada nisso. Essa é a novidade, a Intel começou com esse cara aqui, foi a maior evolução em arquitetura dos últimos 40 anos, e sabe o que a Intel fez? Jogou no chão, pisou em cima e falou, agora tem o Lunar Lake, que é a evolução da evolução. São 48 TOPS, ou seja, 48 trilhões de operações por segundo, aqui em NPU, são 50% mais ganho em GPU, inclusive no seu jogo, num notebook ultra fino que nem esse, então você vai poder jogar muita coisa num notebook fino e leve, que você leva para qualquer lugar. Teve muita evolução, inclusive na arquitetura dos Z-Cores, P-Cores, para maior ganho de desempenho em CPU e ao mesmo tempo 40% mais eficiência energética. E assim, pessoal, todos esses componentes, todos os Z-Cores, P-Cores, GPU, NPU, estão todos num único núcleo enorme. Esse núcleo é um tile, esse tile se chama Compute Tile, é fabricado num processo de litografia de 3 nanômetros pela TSMC, ou seja, o design é todo feito pela Intel, mas a produção é feita pela TSMC, da mesma forma que a Apple desenvolve o A15, que é basicamente o mesmo processo de litografia e também manda construir na TSMC. Isso porque as novas máquinas da Intel ainda não estão prontas para lidar com esse processo. Já vão estar prontas para a próxima geração, a Panther Lake, que deve vir em 1.8 nanômetros. O segundo tile, que é da controladora, onde está IPC Express, está o USB, está o Wi-Fi, está o Bluetooth 5.4, enfim, tudo ali que se comunica com o mundo, na verdade, ou mesmo as entradas do notebook, tudo isso está numa outra controladora, num outro tile, que aí sim é feito em 6 nanômetros. Afinal, ele não precisa ser tão veloz, não precisa aí ter um processo tão refinado. E a terceira e último tile está onde está o Foveros, que permite esse empacotamento 3D, permite trazer tudo junto nesse processo de construção. Esse é num processo sim da Intel, fabricado em casa, num processo um pouco mais simples. E eu já ia esquecendo, só para contextualizar. A Intel falou que os Z-Cores desse novo processador vai trazer um desempenho tão bom quanto os P-Cores da 13ª geração, ou do Raptor Lake. Ou seja, é um salto muito grande. Aliás, a Intel está tão confiante no chip que eles estão lançando, no Lunar Lake, que eles falaram que eles vão ganhar da Qualcomm com o Snapdragon X Elite, vão ganhar em CPU, GPU e NPU. Coloca confiança nisso, hein? Então teve ganho para todo lado, numa tecnologia que evoluiu bastante. O que vocês acharam? Crava o like aí, vamos rodar a vinheta e eu vou contar tudo para vocês já já. Não compre notebook agora. Essa parece ser a mensagem da Intel. Aqui dentro tem um Meteor Lake, mas a novidade, Lunar Lake. Acabou de ser lançada a nova arquitetura para os notebooks. Chega ainda esse ano os novos notebooks da Intel, que vão mudar muita coisa. Snapdragon X Elite está chegando no mercado e a Intel parece ter uma resposta para eles. O interessante é que há 4 anos atrás, quando a Apple lançou o Apple Silicon, lançou o seu silício, a Intel não tinha resposta. Mas agora a tecnologia amadureceu muito, a empresa parece ter voltado à vanguarda e o Lunar Lake parece ser a resposta ideal. Mas por que isso, Jackson? Bom, basicamente, a empresa lançou um chip totalmente redesenhado que já dava um grande salto no chip que tem aqui dentro, que é o Meteor Lake. Esse chip que tem dentro aqui do notebook da Samsung é muito bom. Segundo a Intel, é o maior salto de arquitetura nos últimos 40 anos. Mas agora a empresa está lançando o Lunar Lake, que vai evoluir ainda mais. A gente está falando aqui dentro de um salto de 50% em GPU. E para quem está em dúvida de onde fica a GPU, esse grande bloco aqui, ó, aqui é a Xe,
ou a XE, que é a nova GPU baseada no Battlemage, que é basicamente uma versão mobile da versão do Intel Arc, que é a placa aí dedicada deles, que está em desktops, chega aqui trazendo 50% mais desempenho, melhor desempenho Ray Tracing, tem várias inovações aqui. Mas para quem quer saber toda a parte técnica completa, vou deixar lá para o Adrenaline. Aqui eu vou dizer do vantagem para você. Vantagem, num notebook desse super fino, você vai jogar games. Então vai dar um salto de 50% em cima desse Meteor Lake, que já tinha saltado aí 50%. Ou seja, em 2 gerações, a Intel está fazendo com os notebooks super finos, que nem esse, leves, tenham muito mais desempenho. E claro, também teve mudanças na CPU, essas as maiores de todas. Aqui, ó, vocês podem ver esses pequenos 4 núcleos aqui, são os 4 cores. São os 4 núcleos de eficiência energética, ou E-cores. Esses núcleos deram um salto em 68% em relação à arquitetura do Meteor Lake, ou seja, é um grande salto não só de desempenho, como de eficiência energética. Intel está falando em ganho de 40% de eficiência, ou seja, a autonomia do seu notebook no final do dia vai ser muito maior devido a isso. Para a galera que quer realmente desempenho, são esses 4 núcleos aqui, ó. Os P-cores, ou seja, os núcleos de performance. Notem, eles estão bem grandões, são muito maiores do que os de eficiência. Com esses 4 núcleos aqui, a Intel promete 14% a mais desempenho nos núcleos de eficiência. Só que isso não é tudo, galera. Antigamente no Meteor Lake a gente tinha 4 tiles, ou seja, 4 ali dies separados para fazer um processador. Aqui eles simplificaram, eles botaram esses núcleos no mesmo die, dessa forma você tem uma arquitetura híbrida. E essa arquitetura híbrida vai funcionar primeiro com base nos E-cores. Então, quando você abrir o seu e-mail ali, ele vai ativar um desses E-cores. E aí ele vai ver se realmente está dando conta aí da tarefa, se você está entregando desempenho suficiente. Não está? Aciona um segundo, um terceiro e por aí vai. Então você vai brincar ali com os E-cores. Sentiu que falta poder de fogo, que falta desempenho? Aí, ou ativou outro app para multitarefas, abriu o navegador, várias abas, aí ele ativa os P-cores. Primeira coisa que ele vai fazer é usar os núcleos de eficiência, para depois partir para os núcleos de desempenho. E com isso e outras medidas que eles estão tomando, como memória aqui compartilhada, um side cache que eles vão ter ali dentro, vai entregar mais desempenho no dia a dia, nas suas tarefas, prometendo aqui um ganho de até 40% de autonomia de bateria, justamente para concorrer com a chegada do Snapdragon X Elite, já que a arquitetura ARM é realmente melhor nesse sentido. Mas outra novidade que é muito relevante é a chegada da memória on-package, que eles chamam, ou seja, no pacote aqui do chip. A memória já é soldada no notebook, está saindo do notebook, da placa-mãe e vindo para o chip. Olha só aqui em cima, 2 grandes blocos, 2 blocos que vão ser de 8 GB cada um, totalizando 16 GB de memória LPDDR-X, ou até 32 GB no Intel Core Ultra 9, enfim. Dependendo da configuração, as linhas ainda não foram anunciadas. A vantagem disso é muito mais largura de banda, muito mais velocidade aí no tráfego de dados, e isso vai trazer mais velocidade para o sistema como um todo, menos latência e também importante, a placa-mãe vai ficar mais simples. A placa que tem aqui na base aqui do notebook vai ter menos camadas, e com essas menos camadas você vai poder ter form factors ou desenhos de placa-mãe mais compactos, entende? E ao mesmo tempo menos caminho para transição de dados. Isso tudo traz mais eficiência, tudo pensando em eficiência energética e pensando aí em trazer mais desempenho. Não fosse isso o suficiente, o salto em inteligência artificial é enorme. Meteor Lake foi o primeiro a trazer NPU, e agora aqui a gente traz a segunda geração das NPUs da Intel. NPU, que é a unidade de processamento neural, dedicada para inteligência artificial. Aqui dentro, a nova NPU traz até 4 vezes mais desempenho. Lembra quando a Intel anunciou aí no Microsoft Build que os processadores Copilot Plus viriam primeiro com o Snapdragon X Elite com até 45 trilhões de operações por segundo? A Intel deu a resposta. Aqui são 48 trilhões de operações por segundo, ou seja, mais rápido que o Snapdragon X Elite. Ao menos essa é a promessa, vamos ver na prática, né? O que significa que você vai ter mais poder de fogo. Esses notebooks já vão chegar com o Copilot também Plus, ou seja, com a tecnologia de acesso, apertou o botãozinho ali do Copilot, vai abrir ali a inteligência artificial e aí baseada no ChatGPT 4 ou seja, uma assistente virtual não só no Snapdragon, como também nos novos notebooks Intel, que chegam no terceiro trimestre, ou seja, ainda esse ano aqui fora, provavelmente para o Natal no Brasil. Por isso que a Intel está dando uma ideia aí de que talvez
seja interessante esperar? Não, então não quer falar isso. Ela já shippou, já vendeu aí 8 milhões de notebooks baseados no Meteor Lake esse ano, planeja vender 40 milhões até o final do ano, mas ao mesmo tempo ela está correndo atrás para voltar na vanguarda aí da tecnologia e por isso a chegada da Lunar Lake faz tanto sentido. Eu mostrei um pouquinho aqui do chip, então a gente já falou que a GPU está nessa área, os Z-Cores estão aqui, os P-Cores, a memória lá em cima e aqui embaixo, pessoal, se liga, aqui embaixo a gente tem a parte de conectividade, I/O e por aí vai. Então aqui, por exemplo, a gente tem o PCI Express 5, PCI Express 4, controladores de memória, Wi-Fi 7, chegando a 5.8 gigabits por segundo de taxa de transferência, inclusive com tecnologia que vai entender se você está no 2.4 ou no 5 GHz, por exemplo, fazendo seu jogo, jogando. Eu até vi um demo disso, hein, galera? O GeForce Now, por exemplo, eu ali jogando, alguém conectou na TV, deixou aquela frequência muito travada, ele vai entender automaticamente que ele vai mudar para a frequência de 6 GHz. Então são tecnologias trazendo para melhorar a experiência das pessoas. Aqui dentro também vai ter Bluetooth 5.4, enfim, muita novidade, além de USB 4.0, Thunderbolt, você vai poder ter até 3 conexões Thunderbolt ou por padrão 2. São todos os quesitos para você ter um notebook que nem esse da Samsung, que tem todas as portas, todas as conectividades. Aliás, esse aqui é o Galaxy Book 4 Pro, que eu vou ter review em breve. E de novo, quem está falando que não é para comprar, ninguém. Mas a Intel dá a ideia de que se você esperar um pouco, você vai ter muito mais performance. E aqui dentro você tem o Meteor Lake que já está ótimo de performance. Aquela história, a tecnologia evolui todo momento. Se você precisa, compra agora. Se você consegue esperar, bom, o Lunar Lake vem para chutar bundas. Tudo está evoluindo muito rápido. Lunar Lake está chegando com ótima CPU, ótima GPU e ótima NPU. Somados, 120 trilhões de operações por segundo. A Intel realmente mostrou muito aqui nesse evento. Quais são os produtos que chegam com isso? Bom, vai ser Intel Core Ultra 9, 7, 5, só que a empresa ainda não listou os produtos. Então a gente ainda não sabe o TDP, a gente ainda não sabe a frequência, a gente não sabe os detalhes. O evento aqui foi apresentar a arquitetura e é isso que eu estou trazendo aqui hoje para vocês. A arquitetura Lunar Lake, o próximo passo na arquitetura para notebooks. Ah, mas Jackson, e qual é a próxima para desktop? Arrow Lake. Chega daqui a uns meses para PC. Vai também ser baseado no Meteor Lake, uma evolução disso, com Foveros, empacotamento 3D. Enfim, são muitos termos técnicos, mas a ideia geral é que você vai ter um chip que não é mais só um processador, é um System on Chip. Basicamente o que a ARM faz, botando dentro desse mesmo corpo CPU, GPU, NPU e todos os usos aí que tem aí para controladoras, tudo aqui, memória, voltagem, ajuste individual de cada componente. Então você vai ter um chip muito mais complexo, deixando menos trabalho para a placa-mãe, mas também tirando as possibilidades de upgrade aí. Você fica com um chip um pouco mais engessado. Prós e contras, como sempre. O que vocês acharam do Lunar Lake? Deixa aí nos comentários. Eu tô aqui em Taipei, onde acontece o Intel Tech Tour, o evento que anualmente traz as novas arquiteturas, novas tecnologias. Foram muitas novidades e agora parece que a Intel está trazendo mais ainda. Todo ano a empresa está superando algo que há uns anos atrás, na época que o Paul Otellini era o CEO, a coisa não ia. O Pat Gelsinger entrou e a coisa andou. Enfim, felizmente para a gente, como consumidor, a Qualcomm está chegando com o Snapdragon X Elite, a Intel está cada vez mais forte, a AMD também promete novidades, mercado aquecido, mais concorrência, isso só traz vantagens para a gente, galera. E depois de conferir toda a arquitetura, o que a gente fez? Pegou um ônibus, uma horinha, foi até o headquarters da ASUS, que sim, tem a sua sede aqui em Taipei. E lá a gente viu o ZenBook S14, o primeiro notebook equipado com o Lunar Lake. Ele, como diz o nome, é uma tela de 14 polegadas que traz esse novo chip. Deve chegar ainda esse ano, no terceiro trimestre aqui no exterior e possivelmente até o final do ano no Brasil. Mas não é só esse produto. Deve ter versões da própria Samsung, da Acer, Dell, Lenovo, assim como a Qualcomm conseguiu convencer uma galera, a Intel consegue convencer muito mais gente, afinal toda a arquitetura já é muito madura, não precisa aí de uma camada de emulação de software, então os apps já estão, os aplicativos já estão mais maduros e a Intel trouxe um chip sim muito poderoso. Ela já tem a parceria com essas marcas e a gente deve ver ainda aqui na Computex tudo isso chegando. Então já crava o like aí, se inscreve no canal porque provavelmente eu terei um hands-on em primeira mão para vocês de algum produto
com o Lunar Lake. Será? Ele é para o terceiro trimestre, mas eu acho que eu já vou ver alguma coisa. E quem tiver inscrito no canal vai ver em primeira mão comigo. Então não perde essa oportunidade, já se inscreve, que deve ter muita coisa legal chegando na próxima semana, direto aqui de Taipei, de onde eu me despeço de vocês. Olha aí, ó, Taipei 101. Esse aqui já foi o prédio mais alto do mundo, continua sendo o mais alto, ecologicamente correto, um prédio verde, literalmente é verde, mas enfim, pessoal, é um prédio muito legal que tem o elevador mais rápido do mundo. Tudo é tecnologia e eu sempre trago para vocês. Me despeço aqui, um abraço, até mais!